Olá, jovens! Continuando aqui a nossa série de aulas da playlist de cálculo, que ficou um bom tempo sem gravar. Bem, Feliz Natal adiantado aí para todo mundo que está assistindo dia 24 de dezembro de 2024. Muitas coisas para fazer, muitas coisas para arrumar, por isso que eu não estou tendo a frequência de vídeos que eu queria. Mas sempre que no possível eu vou tentar postar. Eu quero andar com esse conteúdo. Muito bem, eu fiquei devendo da aula passada um pouco da história do cálculo. Muito bem. Para a gente começar a nossa conversa, eu quero falar um pouco sobre o nome do nosso conteúdo. Essencialmente, não é cálculo, mas sim o nome certo é cálculo infinitesimal. Infinitesimal. Primeiro que, diferente do que a gente trabalhava no ensino médio com equações, etc., aqui a gente trabalha no cálculo essencialmente com ideias de infinitos, ou com coisas infinitamente grandes ou coisas infinitamente pequenas. Certo? Então, o nome correto da disciplina é cálculo infinitesimal, abreviadamente chamado somente de cálculo. Muito bem. Um pouco da história a gente vai começar no período da Antiguidade, certo? Que ele se estende desde a formação das primeiras civilizações até a queda de Roma. No período da Antiguidade tínhamos dois matemáticos muito influentes, que eram o Arquimedes de Siracusa, esse cara aqui, e o Apolônio de Tiana, esse cara aqui. Aqui são as cidades-estado a qual eles pertenciam. Ambos eram gregos. Muito bem. O Arquimedes ele estudava o método da exaustão, que era basicamente você pegar uma forma e você fazendo um processo que era o seguinte. Você ia completando os espaços vazios, tornando a figura cada vez mais complexa. Era o problema de determinar o número do π, que eu estava falando na aula passada. O método da exaustão ele utilizava para figuras e para curvas. Certo? Ele era um método essencialmente para calcular áreas e valores, como a gente estava vendo do cálculo do π. Esse método de exaustão ele utilizava aqui, para determinar a área de um polígono e também a área de curvas. Esse problema aqui a gente chamava de o problema da quadratura da parábola. A gente ia fazendo figuras cada vez com mais vértices até chegar e se assemelhar bastante ao formato da curva qualquer que ele calculava. E o Arquimedes ele fazia isso com qualquer tipo de curva. Ele era um matemático impressionante para alguém que ainda não conhecia a notação e as ferramentas de cálculo moderna. Ele conseguia calcular áreas de espirais de qualquer curva que desse para ele, áreas de parábolas. Arquimedes era um matemático surpreendente. Tanto o Arquimedes quanto o Apolônio estavam pensando em problemas assim. Muito bem. Aqui nós temos um problema para determinar o π, que usava o método de exaustão. Aqui, área de parábolas. E tínhamos também outros problemas, que era, por exemplo, o problema da reta tangente à parábola, que o Arquimedes tomava esse problema com o seguinte enunciado. Dado uma parábola, eu quero determinar a equação da reta tangente a um ponto da parábola. O Arquimedes se debruçava bastante sobre esses problemas. Bem, grandes impossibilidades para desenvolver ainda mais o cálculo nesses tempos era principalmente pela notação matemática grega. Ela era bem ruim. Tanto é que o Arquimedes, quando fazia seus cálculos, ele inventou o próprio sistema de numeração dele para fazer as contas. Mas, claro que ele não poderia se encarregar de fazer tudo para desenvolver a teoria dele. Aqui é um exemplo de um número na notação grega. Não eram numerais, não eram algarismos ainda. Eram letras que representavam números. Aqui eu não faço a menor ideia como é que se lê. Eu só trouxe aqui para você ver a complexidade que era trabalhar com coisas nessa época. E tínhamos também aqui um problema clássico do paradoxo de Zenão, também chamado de paradoxo da dicotomia. Era aquele que eu já explanei, de que, dado que eu e você estamos numa sala limitada a 2 metros de comprimento,
você vai dar o primeiro passo, que mede 1 metro, depois você vai sempre andar a metade do passo anterior. E eu pergunto, quando é que você vai chegar no final da sala? A resposta é nunca. Você nunca vai chegar no final da sala. Esse aqui é o problema clássico de um limite, né? Seria o limite para quando n tende a infinito do somatório de 1 sobre 2 elevado a n. Esse resultado aqui, ele dá o 2. Ou seja, só no infinito é que você conseguiria chegar no final da sala, que é impossível. Bem, aqui eram algumas ideias muito interessantes de se fazer e que eles não tinham o ferramentário necessário para conseguir desenvolver. Isso só foi atingido com a melhor maestria assim, na modernidade. No período moderno, claro, passando pelo período medieval também não tivemos grandes coisas. Tivemos certos problemas resolvidos, mas nada muito geral. Aqui na modernidade é onde eu quero me concentrar. Pelo seguinte, esse aqui é Pierre Fermat, o maior matemático amador de todos os tempos. Ele é o famoso matemático, aquele problema de x elevado a n igual a y elevado a n mais z elevado a n. Que ele dizia assim, de que não existem x, y e z inteiros maiores ou iguais a 5 que possam resolver essa identidade aqui. Muito bem, o que é que o Fermat ele contribuiu? Ele estava estudando o mesmo problema do Arquimedes da reta tangente a uma curva, a uma parábola. Só que ele mudou a abordagem. Ele pensou assim, bem, dado uma curva, eu vou primeiro pegar uma reta secante à curva. Ou seja, é uma reta que vai cortar a curva em 2 pontos. Esse eu vou deixar fixo e esse outro eu vou vir caminhando com ele até sobrepor esse primeiro ponto aqui. Quando eu faço isso, eu encontro uma reta tangente a ele, que seria o equivalente geométrico à derivada. Ele foi o primeiro a pensar na definição formal de um limite, que o limite é a f de x mais h menos a f de h dividido por h. Ele foi o primeiro a pensar nisso aqui. Depois nós temos também a contribuição dele para o cálculo das integrais da área sobre a curva, o que resultou no que a gente conhece de integral de Fermat. Isso aqui é nada mais do que a integral polinomial de x elevado a n dx é igual a x a n mais 1 dividido por n mais 1. Isso aqui é do Fermat. Ah, sim, e n tem que ser diferente de menos 1. Ele não conseguiu resolver para esse caso. Esse aqui, o Fermat ele pegou esse mesmo método aqui que mais tarde conheceríamos como somas de Riemann. Só que o Fermat, ao invés dele trabalhar com valores numéricos, ele pensou no seguinte, ele trabalhou com expressões polinomiais e viu que isso aqui acontecia. Então ele disse, bem, se eu vejo que a progressão que eu faço essa soma dessas áreas desses retângulos, ela vai chegando em resultados nesse formato aqui, eu vou escrever aqui a primeira regra de integração que você aprende, que é a integração polinomial para n diferente de menos 1. Isso aqui foi do Fermat. Mais tarde, nós tivemos 3 mentes brilhantes, que eles são basicamente os pais do cálculo propriamente dito. Todos os antecessores eles trouxeram ideias e problemas muito bons para serem resolvidos e eles formalizaram tudo o que precisamos. Isaac Barrow ele foi mentor e professor de Isaac Newton. O Barrow ele foi o cara que ele entendeu qual é a ligação que existe entre integrais e derivadas. Ele é o autor, o pensador, o idealizador do Teorema Fundamental do Cálculo, famoso TFC, de que a integral de uma função é sua antiderivada no limite b menos sua antiderivada no limite a. Por que é que a gente conhece como Teorema Fundamental do Cálculo e não Teorema de Barrow? Pelo seguinte, aqui é uma ilustração do artigo que ele publicou. Tinha um defeito.
Barrow ele conseguiu apresentar a demonstração do teorema fundamental do cálculo com muita geometria. Ele falava muito de retas tangentes, de curvas, de áreas, só que o artigo dele mal parecia um livro de cálculo. Tinha muito mais elementos de geometria do que de cálculo. E assim ficou um pouco mais desconhecido, mas ele é o idealizador fundamental, principal do teorema fundamental do cálculo. Isaac Newton foi quem formalizou a definição de Barrow. Ele pegou o trabalho do seu professor, entendeu a proposta e ele formalizou. Fez uma descrição mais detalhada, mais própria para ser o formato de um livro de cálculo. Newton, não temos do que discutir. Newton ele é o pai do cálculo infinitesimal. Newton foi quem pegou aquela ideia do Leibniz e formalizou para o conceito que a gente conhece de derivadas. As derivadas e os limites eles estavam se desenvolvendo paralelamente, porque para você estudar as derivadas você precisava entender os limites e as integrais também. Então todos esses assuntos eles foram sendo discutidos paralelamente. À medida que se tinha uma derivada que você não conseguia descobrir, você precisava voltar a estudar um limite para encontrar e depois aplicar de novo. Então, paralelamente, vários matemáticos, não somente estes aqui, estavam desenvolvendo a teoria para o que a gente tem muito bem organizado hoje nos livros de cálculo. Newton foi quem entendeu aqui o conceito de derivadas. Esse aqui é o conceito de derivadas e ele trouxe para as suas descobertas em física. E um detalhe, Newton ele descobria para si mesmo, ele não publicava nada. Depois de alguns atritos que ele tinha com a Royal Society e seu presidente Robert Hooke, ele decidiu nunca mais publicar. Esse aqui é o artigo em que Newton ele apresentou os fundamentos do cálculo sobre séries e diferenciais do cálculo. Graças ao astrônomo Halliday, nós temos as publicações de Newton presentes aqui na sociedade. Do contrário, demoraria um pouco mais de tempo para isso acontecer. Newton é o idealizador da teoria do cálculo. Ele foi o primeiro a descobrir. Leibniz foi o primeiro a publicar. Essa história que eu contei que Newton não publicava foi bem prejudicial, porque depois que Newton descobriu que tinha outra pessoa que descobriu as mesmas coisas que ele, sendo que depois isso levou a uma briga bem feia, uma discussão bem feia entre o Newton e o Leibniz. Newton foi o primeiro a descobrir, Leibniz o primeiro a publicar. E deu um atrito bem feio aí. Encontros matemáticos, teve até incitações de prisão e etc. Foi a verdadeira guerra do cálculo, que eles trocavam cartas, muitas vezes insultando um ao outro. Muito bem, o que é que o Leibniz ele descobriu? Ele descobriu tantas coisas quanto Newton. Porém, Leibniz ele teve alguns aperfeiçoamentos melhores que Newton, que eu vou explicar depois na questão das notações que a gente usa em cálculo. O Leibniz ele foi quem descobriu a regra da cadeia para uma função composta. Esse aqui é uma parte do artigo do Leibniz, que ele estava discutindo sobre derivadas. Muito bem, em questão de notações, o Newton ele era fã de usar as seguintes notações. A famosa que a gente chama F' e uma mais desconhecida, que é a F ponto. Isso aqui é do Newton. Em questão de integrais, Newton ele utilizava muito o conceito ABCD. Ora, mas o que é isso? ABCD seria o seguinte. Seria algo assim. A, B, C, D. Newton ele chamava as integrais deles de quadriláteros. Alguma coisa assim. O que é que o Leibniz trouxe? Essa notação aqui de derivadas é do Leibniz. Ou seja, a sua famosa dy dx. Isso aqui é do Leibniz. Outra coisa também que é do Leibniz é o símbolo da integral. O Leibniz ele pensou assim. Bem, já que a integral é uma soma, e em latim soma se escreve suma. Leibniz pegou esse S, esticou ele, e aí surgiu o S da nossa integral. Isso aqui é do Leibniz. Quais notações são melhores? Essas aqui são muito boas para derivação implícita e quando você está começando a aprender derivadas. Essa aqui já é muito melhor na regra da cadeia e em derivadas parciais.
que é essa história aqui do DROM. DROM Y, DROM T. Isso aqui não sei se é exatamente do Leibniz, essa história aqui do DROM. Mas a notação dy dx é do Leibniz. Muito bem. Esse aqui foi o vídeo de uma breve história do cálculo, para não enrolar demais, para você saber por onde é que as coisas estavam se encaminhando. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o gostei e se inscreva no canal.